Então, vocês já repararam quando vocês vão fotografar e acontece isso aqui com a luz? Esse facho de luz, esse brilho todo? Já fotografaram, já aconteceu isso com vocês, no celular? Então, essa situação que dá de luz, né, quando você vai fotografar à noite, o poste, aparece essa monte de cruzetinha, isso acontece porque a lente do celular de vocês ou da câmera, ela tá suja, certo? Então, ela fica com gordura e gera esse efeito. Parece que o celular está com astigmatismo. Se você limpar direitinho, certo? Esse efeito de luz sai. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês, se vocês estão fotografando e está aparecendo muita estrela na imagem no celular de vocês, muita coisa disso, é porque provavelmente a lente do teu celular, ela está suja. Basta você passar um algodão ou um pano, ou conforme for no desespero, limpar com a camiseta, que você tira esse defeito na imagem. Você pode dizer que é conceito, né? Tem gente que gosta de flare. Eu particularmente, digo que flare é coisa para amador, né? Mas tem gente que gosta de me bater por causa disso. Mas é conceito, se quiser colocar, você coloca. Se não quiser, não tem problema. Mas toda vez quando você vai fotografar e está com muita linha, tem muito detalhe assim, é só você limpar a lente do seu celular ou do seu telefone, né? Do sua câmera, que você vai tirar isso. E você só tem essa percepção de sujeira na lente se você estiver trabalhando justamente com o contraluz, que é a luz contra, né? Diretamente contra a câmera. E você gera esses efeitos todos. Parece bruxaria, exatamente, certo? Então, começando a live de hoje, eu vou baixar um pouquinho mais aqui a música, não sei se está incomodando vocês. A minha foca na live. E o que eu vou falar para vocês hoje, eu vou entrar um pouquinho no assunto de física, né? Física, blá blá blá, matéria de segundo grau, nananã. Mas eu vou passar uns conceitos de física que são primordiais e essenciais para a gente poder entender a luz, o comportamento dela, que recursos, né, a gente tem um domínio do como a luz se comporta, qual recursos a gente pode utilizar para poder fazer esse controle mais assertivo da luz, certo? Então, a gente vai falar de 4 fenômenos, né? Mas antes de mais nada, eu preciso dizer isso claramente, é algo que vocês precisam ter isso em mente na cabeça de vocês. Luz só se desloca em linha reta. Luz não faz curva. A luz não faz curva. Ela não faz curva. Você consegue redirecionar ela, usar anteparo, usar recursos para poder direcionar a luz, né? Reposicionar a fonte luminosa, mas você não tem que fazer a luz fazer uma volta por trás de um objeto para poder chegar naquele ponto, certo? Pense nisso num laser, né? Na época que tinha laser, que você usar o laser, você aponta o laser numa direção e ela vai, né? Ela não faz a curva para desviar de algum objeto no meio do caminho, né? Quem é arquiteto e tem treino laser sabe quando você vai medir a luz, não dá para desviar do sofá. Ou você tira o sofá da frente para medir aquela parede, ou você mede de outra posição. Luz não faz curva. Então a live hoje eu acho que vai ser bem rápida. Eu vou falar de 4 fenômenos que tem, 4 comportamentos da luz, que a gente utiliza isso no dia a dia. Só que isso, na prática, a gente faz, às vezes, sem entender o que a gente está fazendo. O primeiro fenômeno que eu vou falar é justamente sobre a reflexão, né? A gente tem a questão da reflexão regular e da reflexão irregular. A reflexão regular, ela acontece quando você emite a luz, certo? Em alguma superfície, que essa superfície ela é polida, né? É uma superfície que ela é lisa, né? Fisicamente é imperfeito você ter uma superfície 100% lisa, mas a gente entendendo que você tem uma superfície lisa, né? Tipo um espelho, tipo uma chapa de metal polida, algo que tenha esse polimento, esse não é um brilho, mas ela tem essa superfície extremamente lisa. Eu vou usar aqui como exemplo o meu tablet, né? Que eu consigo, né?
ele funciona quase como um espelho. Vocês estão vendo aí minha guitarra, né? Que a luz está batendo na guitarra e ela está refletindo aqui no meu tablet, né? Por ser um fundo escuro, a luz está batendo aqui e a gente está conseguindo ver a guitarra. E o que essa reflexão regular faz? Ela reflete, eu tenho minha fonte luminosa que está desse lado aqui, ela vai acertar o meu tablet, que está funcionando como um espelho, uma superfície de reflexão regular, e eu consigo direcionar essa luz, né, para outro lugar. Estou usando o tablet porque eu não tenho um espelho pequeno, não dá para arrancar o espelho do banheiro e botar aqui na live, né? Então, mas isso aqui funciona muito bem como uma reflexão regular. Eu posso até apontar lá, deixa eu ver aqui, se eu consigo jogar lá para o teto. Cadê? Eu consigo jogar lá para o teto, ó, tá iluminando, não está conseguindo, aqui ó, tá iluminando lá o teto. Qual é a vantagem de você utilizar uma superfície polida? É que você mantém as características da fonte luminosa. Então, se eu estou usando uma luz dura e um espelho, eu consigo manter a característica da luz dura através dessa superfície, através desse espelho, certo? Se eu estou usando uma luz difusa e uma superfície polida, um espelho, eu consigo manter essas características de luz difusa na minha iluminação, certo? Então, por isso que em gravação tem muita questão do pessoal estar usando espelho para poder captar essa luz, para poder fazer essa construção de cena, certo? A outra possibilidade que você tem de fazer de reflexão é a tal da reflexão irregular, porque você vai usar uma superfície que ela não é regular. Como é que você pode fazer isso, né? É aí que entra a questão das placas de isopor, que o pessoal usa muito, placa de isopor, folha de papel. A gente consegue fazer esse tipo de reflexão. Reparem que eu consigo, com a folha de papel aqui, refletir, só ver se eu ajeito aqui, refletir a luz, né, que ela está vindo do meu refletor. Só que a luz, por não ser uma superfície regular, ela acaba difundindo a luz que está incidindo nessa superfície irregular. Então, se eu pegar uma placa de isopor, ou então pegar a minha fonte luminosa e apontar para o teto, ela vai fazer essa reflexão irregular. Ela vai deixar a luz que está sendo rebatida, ela mais difusa, mais espalhada, certo? O terceiro fenômeno, o terceiro comportamento da luz que eu tenho para falar é sobre a refração, certo? A refração é quando a luz ela acerta algum anteparo, algum objeto, né? E esse objeto faz com que transforme, altere a característica ou os raios luminosos dessa fonte de luz. Então aqui eu tenho um anteparo, né, que é um painel de acrílico, que é desse próprio refletor de LED, que ele é um pouquinho, tá vendo? Ele é um pouquinho fosco. Ele vai deixar a luz um pouco mais difusa, ele vai espalhar mais essa luz. Então, se eu botar esse anteparo aqui, né, eu tenho uma característica de suavizar um pouco esta luz, pelo fenômeno de refração. Eu posso usar um anteparo com cor, né? Então, aqui eu tenho um anteparo âmbar, que eu posso colocar no meu refletor e ele vai alaranjar, amarelar ainda mais, né, a minha imagem. Então eu faço o fenômeno de refração, né, através desse anteparo para poder modificar a minha característica da luz. Da mesma maneira que lá atrás eu estou com um refletor, uma lâmpada ligada e eu tenho um papel celofane. O papel celofane ele está refratando a luz, ou seja, a luz ela está saindo numa condição, numa temperatura de cor, está acertando esse anteparo, esse papel celofane, né? E ela está saindo aqui com outra característica. Ela vem da maneira de uma temperatura de cor e aqui ela está saindo azulada, que é o caso aqui do meu refletor aqui atrás, certo? Então, você tem esses três fenômenos, né? Reflexão regular, reflexão irregular, você pode usar um papel ou um isopor para poder deixar essa luz difusa, né? A luz bate aqui, ela se espalha.
Você tem o fenômeno de refração, que é quando a luz ela acerta esse objeto e ela acerta esse anteparo e tem essa modificação e a luz sai com outra característica do outro lado. E você tem um fenômeno de absorção, né? Que você pode usar um elemento, geralmente uma bandeira, um tecido ou algum objeto na cor preta, né? O preto ele vai absorver a luz. Então ele vai fazer justamente a questão da absorção da luz. Então, reparem que meu rosto aqui, chega a escurecer um pouco aqui do lado, porque eu estou botando um anteparo que ele está segurando essa luz. A luz ela não está batendo na parede e retornando ao meu rosto. Eu boto um anteparo aqui, certo? E ele escurece esse lado do meu rosto. É bem sutil, mas você consegue fazer esse controle de luz. Então, imagina que você vai fazer uma cena de luz. Eu vejo isso muito em making off, que a gente não vê como é que é feita a fotografia da cena, daquele ambiente. Então, eu aqui, se eu quisesse deixar o meu rosto mais escuro, eu colocaria o que o pessoal chama de bandeira, né? Uma flag, que é uma estrutura de metal, que ela é revestida, né, com um pano preto, que ele absorve toda essa luz. Colocaria uma bandeira toda desse lado aqui, que evitaria que a luz, né, deixa eu afrouxar aqui, vocês poderem ver, ela refletisse na minha parede aqui e voltasse para o meu rosto. Então, eu colocaria uma bandeira, um pano todo preto aqui desse lado, para fazer esse fenômeno de absorção. Pronto, encaixei. Certo? Fazer esse fenômeno de absorção. Então, a gente está pensando nesses 4 fenômenos, né, nessas 4 condições, você consegue controlar a luz de uma maneira mais precisa. Então, quem vai fazer live? Eu vou fazer uma live e eu vou fazer no jardim da minha casa. Ontem tinha um pessoal na live de ontem falando, e se eu quiser trabalhar com luz natural? Você pode usar para difundir a luz, né? Refratar a luz, diminuir essa intensidade luminosa. Você pode usar um lençol. Você arma um varal, né, no seu lado e usa um lençol, que a luz, ao invés de entrar direta no seu rosto, fazer marcação de linha, de dura, ela vai entrar mais difusa, mais suave na sua lateral. E você pode usar talvez uma bandeira preta, um pano preto, para evitar que a luz acerte o chão ou algum objeto e volte no seu rosto. Então você consegue controlar justamente esse esquema de iluminação, né, essas luzes, esse material, construir esse cenário usando objetos de casa, né, objetos baratos. Claro que, como eu falei ontem também, eu estou gravando lá de fora, estou competindo com a luz do sol. Para competir com a luz do sol, você vai precisar de refletores muito potentes que gerem a mesma quantidade de luz ou superior à do sol. Então são refletores caríssimos, são refletores pesados. Mas se você quiser trabalhar de maneira natural, de maneira low cost, né? De maneira mais barata, você consegue improvisar. Tem muita coisa na fotografia que é improviso. Então você entendendo o conceito de fotografia, o que é, como controlar a luz, esses fenômenos, você consegue montar a sua cena de maneira barata. Eu posso fazer uma luz de recorte, eu não preciso comprar um refletor Fresnel, um refletor Arri, né, um refletor caríssimo de $1.500. Eu consigo fazer a minha luz de recorte, né, se tem um brilhinho aqui no meu cabelo, usando uma lâmpada, um refletor, um abajur de 30 a 40 reais e mais uma lâmpada par. Eu consigo jogar essa luz em cima de mim e construir uma cena. Eu botei uma fitinha de LED aqui que também custa R$5, né? 5 metros, R$40. Você compra também na loja de material de construção e você consegue desenhar esse esquema todo. Eu podia ter botado ligado a fita de LED lá em cima também. Eu consigo construir essas luzes, né? Montar, brincar, fazer todo esse processo. E para quem está com uma luz, né? Eu estou com uma luz que ela acaba sendo muito intensa, eu não consigo controlar, né? Eu queria diminuir essa intensidade, está muito claro no meu rosto, eu posso ou afastar essa luz, né? Que eu vou diminuir a intensidade luminosa, ou então eu consigo colocar algum anteparo na frente dessa luz para poder justamente embarrear. Eu posso botar um papel vegetal, eu posso botar um
dependendo da intensidade da luz, eu posso botar até uma folha de papel branca, né, um sulfite. Que aí eu já consigo, a luz do meu olho do meu rosto ficou bem mais suave, né? Aqui eu tenho uma luz mais dura e aqui eu tenho uma luz bem mais suave. Eu botei um papel, acabei de colocar um papel, parece até que eu tô com um filtrozinho de Instagram, né, no rosto, né? O rosto tá todo suave, bonitão. Eu botei um papel justamente para difundir essa luz, né? Tá sofrendo um fenômenozinho de refração aqui. Estou diminuindo a intensidade, tirei o brilho, tirei tudo isso e eu tenho uma luz mais suave. Consequentemente, por ser uma luz mais difusa, ela espalha a luz no ambiente inteiro. Então está iluminando o teto, está iluminando o estante, está iluminando tudo. Como eu não quero esse tipo de iluminação, eu quero uma iluminação mais low-key, né, mais escura, mais pesada, eu tiro esse anteparo e tenho uma outra estética na minha imagem. Sim, a ideia do isopor é muito boa, você resolve muitos problemas da sua vida gastando R$5, você consegue resolver muita coisa de forma barata. A única coisa que você vai ter que realmente gastar dinheiro é com a CELP, né, ou a Light, dependendo de onde você está, a companhia de luz, e comprando lâmpada, né, que aí você vai, se você for começar a construir cenário, você vai gastar dinheiro comprando lâmpada. Mas, como eu falei, luz natural, vou trabalhar com luz natural, eu consigo usar um lençol para difundir minha luz, né? Eu quero uma luz mais difusa, a luz aqui ela está um pouco dura, eu vou difundir a luz, fica com um aspecto mais filtro de Instagram, né, e etc. Só que ao mesmo tempo que eu faço essa difusão, eu espalho essa luz para todo o ambiente. Então eu começo a clarear lá a minha estante, vocês começam a ver aqui que tá uma porcaria, ou tá bagunçado aqui o plástico, né? Vocês começam a ver alguns detalhes. Que se eu direcionar a luz, quiser construir a minha cena, tem até a luz negra aqui no teto, ó, a luz negra aqui na sala, vocês conseguem ver. Se eu tirar essa difusão, trabalhar com a luz mais direta, eu consigo esconder todo esse cenário, certo? Então, luz é um negócio muito legal, muito bacana, que você consegue controlar isso tudo. E eu trouxe aqui para vocês poderem ver, isso aqui é uma gelatina, né? Isso aqui foi um aluno meu que me passou, ela é uma gelatina âmbar, né? Eu não sei qual é a referência dela, mas seria, tecnicamente falando, é um filtro de conversão, né, que ele converte a temperatura de cor de alguma coisa para alguma coisa. Então, isso aqui provavelmente é você pegar uma lâmpada fria, né, uma lâmpada azulada ou uma lâmpada branca, e transformar ela similar a uma lâmpada de tungstênio. Então, ela vai amarelar / alaranjar a imagem, certo? Cor branca, né, o celular está fazendo balanço de branco, está dizendo que está branco, apesar de não ser uma fonte de luz branca. Quando eu boto a minha gelatina, ele deixa mais amarelado. Então aqui eu tenho um contraste de cor fria, cor quente, né? Eu descolo ainda mais personagem, do plano de fundo, por causa desse trabalho de cor. Tá? Isso aqui é fenômeno de refração. Mais uma vez repetindo, né? A luz ela vai passar, vai acertar o anteparo, ela vai ficar, parte da luz ela fica, ela não atravessa, e outra parte da luz ela vai passar com essa modificação, que aqui no caso é cor. Dependendo do anteparo que você pode utilizar, você pode ser um anteparo de difusão, e não vai alterar a temperatura de cor da fonte luminosa, ele só vai difundir a luz, ele vai refratar a luz. Tem uma lente refratora que é muito famosa, né, que é o tal do Fresnel, que é usado em farol, né, farol de navio, que fica na ponta da ilha, né? E também tem no celular de vocês, se vocês pegarem o celular de vocês agora e virarem o fundo dele, a lanterninha tem um Fresnel, que é um vidrinho que são vários círculozinhos assim, né? Concêntricos, né? Um maior que o outro, concêntrico, né? Um dentro do outro assim, no mesmo centro. E ele serve justamente para redirecionar a luz e fazer uma luz jogar a luz mais distante, né? Mandar a luz mais longe do que se não tivesse essa lente. Então esse refletor Fresnel ele é muito famoso e é muito utilizado em cinema, tá? É usado em tudo. E é isso. Então, recapitulando, falei sobre os 4 fenômenos da luz. A gente tem a questão da reflexão regular, que você usa o espelho e ela vai manter a característica
da fonte luminosa. Então, se você tem uma fonte luminosa e está usando um espelho, trabalhando com reflexão regular, você vai manter uma característica de luz dura, onde essa luz será refletida. Você tem a questão da reflexão irregular, que geralmente é aquele placão de isopor que você usa, né? Você vai botar para poder fazer a reflexão irregular. É irregular porque a luz ela bate aqui, não é uma superfície totalmente polida nem lisa. Então ela vai bater e ela vai se espalhar, ela vai difundir. Você usa a placa de isopor justamente para poder difundir a luz e você ter uma luz mais branda, mais bonita no seu assunto, no seu personagem. Você tem um fenômeno de refração, que é justamente os anteparos que você vai usar na frente da fonte luminosa para poder alterar os raios luminosos. E você tem um fenômeno de absorção, quando você quer eliminar alguma fonte de luz ou algum excesso de luz. Você vai usar aquela flag, aquela bandeira, aquela placa preta, justamente para poder eliminar aquela luz daquela fonte luminosa ou tirar algum excesso, né? Você consegue justamente controlar essa questão. O preto, ele vai absorver a luz, né? Todas as cores. Aí eu não sei se vocês já repararam, às vezes quando a galera vai gravar ou vai fazer alguma gravação, o pessoal aponta o refletor para o teto, né? Em vez de fazer essa luz dura aqui, a pessoa pega. Então você muda a característica da luz, né? Deixou de ser a imagem mais pesada, mais low-key, e você tem uma iluminação mais branda, né? Mais difusa no ambiente. Às vezes você quer fazer uma iluminação, só está com uma fonte de luz, você não sabe como fazer, só você direcionar para o teto que você resolve boa parte dos seus problemas, certo? Se eu pegar aquela lâmpada lá de trás, né, e apontar ela para o teto, ela vai fazer também uma iluminação mais... Ela vai azular um pouco por causa do filtro, mas você consegue fazer uns efeitos de luz também, se for a sua intenção. Certo, gente? Eu vou encerrar a live então, tá? Beleza?